Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos hoje ao nosso bate-papo. Eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo, que a gente já trabalha há algum tempo aí juntos no mercado imobiliário. E eu quis trazê-lo aqui para contar para vocês o que vem acontecendo, como é que é um pouco da atividade, da rotina dele, e também trazer algumas dicas para que vocês possam aprimorar cada vez mais na sua profissão, na sua atividade como corretor de imóveis. Então, hoje eu trago aqui Davi Parra, que é diretor de parcerias da YouInc. E ele vai contar um pouquinho pra gente, né, Davi? Me conta aí. Primeiramente, assim, muito obrigada pela tua presença, por ter aceito. É um prazer estar aqui, é um prazer contribuir aí, né, com os corretores e com os amigos aí. A gente sempre está aprendendo e procura passar alguma coisa aí para o pessoal, né? Com certeza. É importante isso. E você com toda a tua experiência, e a gente já fiz várias vendas aí contigo lá na Sim, algumas, né? Então, queria que você contasse antes um pouquinho como é que foi a tua entrada no mercado imobiliário. Como é que você chegou até hoje na diretoria da YouInc? Eu sou corretor já tem um tempo, né? Vou te falar que meu pai tinha imobiliária, né? E desde moleque, meu pai pegou eu um dia, eu lembro até hoje, eu tava brincando com meus amigos na rua, né? E aí ele pegou e falou, não, vai trabalhar, chega de brincar. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Naquela época a gente começava mais cedo, Começava bem mais cedo. Aí meu pai tinha uma imobiliária, tinha montado uma filial, levou eu para essa filial. E aí ele foi me ensinando, eu fui trabalhando. E aí era uma imobiliária de terceiros, né? Então vendia apartamento pronto, vendia apartamento com transferência de dívida, aluguel, fazia de tudo, né? Uhum. Aí na parte de terceiros, não mexia com lançamento, nada disso. Uhum. E aí depois de um tempo, aí eu trabalhei até 2006, eu tive imobiliária. Aí meu pai mudou os planos, quis montar a loja, meu pai montou loja de colchão, aí fui trabalhar com ele, montei uma loja com ele, fui trabalhar com ele na loja. E aí depois quis mexer com lançamento. Aí saí da loja, que eu vi que não era o que eu... Pra você ter uma ideia, eu tava na loja, um amigo meu que eu tinha vendido um terreno na Anhanguera para ele me ligou e falou, pô, Davi, eu quero vender meu terreno, tal, não vou fazer nada lá, tal. O terreno custava acho que 2,5 milhões, mais ou menos. Nossa. Na época, hoje custa bem mais lá. E aí eu fui lá e pus uma plaquinha no terreno, mas tipo, pô, caramba, não, né, sabe quando você tá cansado, você quer fazer outra coisa, mas o que eu gostava mesmo era vendas, e no caso de imóveis, né, não vender colchão, nada. Aí eu peguei, pus a plaquinha lá, aí num dia de semana eu tava carregando um colchão, aí tocou meu telefone e eu atendi. Aí eu era um cliente, aí o cliente falou assim, poxa, eu vi o terreno lá, tal, qual o preço, passei os detalhes para o cliente. Ele falou, pô, domingo eu te ligo, porque ele era judeu e no sábado ele não podia ver nada, domingo eu te ligo. Meio que, né, fiquei meio assim, né, falei, tá bom. Aí domingo o cara me liga. Aí o cara me liga e falou assim, quanto é o terreno? É 2,5 mesmo? Dá para fazer uma proposta? Preciso parcelar uma... Dá. Aí resumindo, né, para não ficar muito longo, o cara fez uma proposta, eu liguei para esse meu amigo que tinha um terreno, ele aceitou, e aí eu vendi e ganhei acho que 100 e poucos mil de comissão na época, um dinheirão, né? Carregando colchão. Aí eu falei, não, eu tô no lugar errado, né? Não vou voltar. Aí eu falei, só que aí eu vi a área de lançamentos, eu fui trabalhar na Lopes. Aí eu entrei em 2007 na Lopes, aí depois em 2012 eu voltei com o meu escritório. E paralelamente eu quis fazer educação física também, olha como eu mudei. E aí vi também que na educação física eu não ia ganhar o dinheiro que eu ganhava com corretagem. Aí eu falei, não, vou continuar no imóvel, vendendo imóvel. E aí foi que o Monteiro, que é o diretor da YouVendas, me chamou para cuidar da parceria. Era eu e mais um rapaz, a gente entrou como gerentes de parceria. Uhum. E aí foi que a gente aumentou a equipe, hoje eu tenho 5 gerentes, né? E a gente cuida da parceria lá da IU. Então, graças a Deus. E vocês têm a House também? Vocês têm corretores da IU e mais o atendimento de parcerias? Como que funciona isso? Sim, lá na YouInc você tem a IU Vendas,
que é a house da incorporadora. Eu estou ligado aí o vendas. Aí tem os diretores de salão, junto, que também é salão e online, e a diretoria de parceria que eu cuido, né? Tá. Então aí eu tenho uma grande equipe de corretores da house, né? Acho que deve ter, eu vou chutar aqui, eu acho que deve ter pelo menos lá uns 600 corretores, né? Então, mas são muitos lançamentos, são muitos empreendimentos, né, que vocês têm em São Paulo, tem né? mais de 60, 70 empreendimentos já entregues. Pro ano que vem já tem 4 bilhões para lançar de terrenos comprados. Então só agora a gente vai fazer mais 3 lançamentos aí até o final do ano, quase aí 500 milhões aí de VGV. Então a gente tem aí é grande o portfólio da IU aí, agora muito maior ainda, está crescendo muito. E o que eu particularmente gosto muito de trabalhar os produtos da IU, porque eles estão bem precificados dentro do mercado, né? Sim. Então, assim, o que vocês lançam, vocês vendem, justamente porque não está inflacionado dentro de preço. Então, geralmente está bem dentro do mercado mesmo. Eu acho que isso favorece. Você também percebe favorece. isso? Eu acho o forte da IU, que o seu Abrão Muscati, que é o dono da IU, ele visa e é o que ele gosta de fazer, é a linha, não é popular, tá? São estúdios, são apartamentos compactos. Eu costumo falar os compactos de luxo, né? Que são os apartamentos com pé direito de 3,70 m, que faz um mezanino. E, claro, ele já lançou bastante apartamentos de 2 e 3 dormitórios. A média das metragens que a gente tinha era dos estúdios, de 25 e até 100 metros. Agora ele já está estendendo. Nós lançamos de 141 metros, 145 metros, e agora, para até o final do ano, a gente vai lançar 220 metros. Uau. Em Pinheiros, com pé direito de 5,60. Então, ele está mudando um pouquinho, ele está aí meio que mesclando, né? Mas o forte da IU são empreendimentos ao lado do metrô, bem próximo ao metrô e dentro da capital. Então ele não compra terreno tipo afastado. A localização dele é bem privilegiada mesmo. Acho que é isso que é o forte. E aí tem localização, planta boa e preço, aí é o sucesso, né? Eu fui a semana passada, né, no lançamento, vocês estavam no Moema Signature, no Moema Signature, e estava lindo, o decorado com o pé direito, estava você chegou a ver, né? 3,70, né? É outra coisa, né? Te dá uma amplitude. Apesar de você estar dentro de um estúdio, você se sente num apartamento muito mais aconchegante, espaçoso, você, né, enxergar. Porque você já está morando num apartamento pequeno, né? Aí quando você pega aquele... Você se sente ali meio apertado, né? Agora com o pé direito 3,70... Não, vale a pena conhecer, tá muito legal. Vale sim. E me diz uma coisa, assim, eu vejo conversando com muitos corretores, muitos não trabalham com construtora porque eles acham que a remuneração é muito baixa. Tem muita gente que não sabe que existe uma forma de trabalho como o da IU, que tem uma remuneração que ela é totalmente, assim, é muito interessante para a gente atuando ali em parceria. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, mesmo porque... eu já tive imobiliária. E quando eu fui trabalhar na parceria, que eu resumi ali quando o Monteiro me chamou, porque na época eu postei no meu Facebook e falei, eu estou querendo trabalhar com parceria, se alguém souber a quem me indicar. Foi aí que o Monteiro, um corretor, mandou para ele, vê o Davi trabalhou na Lopes, é um cara tal, conhecido no mercado, tal. Aí o Monteiro me ligou e eu fui na parceria. E quando eu fui na parceria da IU que me entrevistaram, a primeira coisa que um das diretores lá da IU, que eles queriam saber quem que ia, falou, mas por que você acha que você vai dar certo na parceria? Aí eu falei, porque eu já tive imobiliária e eu sei a dificuldade que o corretor tem de ter acesso ao material, ter acesso às informações da incorporadora, que acontece muito. Você tem imobiliária, você sabe. Às vezes você quer saber um preço de um apartamento ou a tabela, você fala com um, fala com outro para até alguém te mandar. Você tem disponibilidade. O espelho, às vezes o cara leva 2, 3 dias para te mandar. Então eu entrei nessa intenção de melhorar isso e que eu sabia o problema, a dificuldade que eles tinham. Então, quando eu tive imobiliária, eu lembro até hoje que eu tive imobiliária, foi um rapaz do Plano 100. Quem é aí velho de mercado lembra do plano 100, que era apartamentos que era em 100 meses, né? Direto com a construtora, chamava Plano 100.
E aí o cara foi lá, né, na imobiliária. Tal, você não quer vender, tal. Eu lembro que meu pai foi até junto, né? E meu pai foi meio grosseirão, né? Porque a gente ganha 5, 6% de comissão. Aí o cara perguntou pro cara, né? Quanto que é a comissão? O cara falou, a gente paga 1,2, 1,6, eu não me recordo. Meu pai, não. Meu pai levantou na hora, não me interessa, vamos embora. Aí fomos embora. Mas hoje mudou, né? Hoje. Mas ainda tem construtoras que pagam isso. Sim, né? Sim, deve ter, claro. Algumas. A gente na IU, a gente paga para imobiliária de 4 a 4,5, já chegamos a pagar 5 de alguns lançamentos. Então, em lançamento bem raro pagar isso. Então, a gente paga de 4 a 4,5 geralmente nos lançamentos e 3% pessoa física, né? Então é uma comissão, eu acho que é bem legal. Não, super bom. Né? Até porque, assim, a gente, mesmo trabalhando em terceiros, a gente tem a dificuldade de conseguir, enfim, devido a vários problemas aí do mercado, a gente conseguir chegar nos 6%. Você tem que fazer todo um trabalho de base, de mostrar valor para o cliente, para você conseguir chegar no 6%. E não só isso, quem mexe com terceiro sabe a responsabilidade, né? Porque além da comissão, que sempre tem aquela choradeira, o cliente quer um desconto, o proprietário não quer abaixar, o proprietário quer diminuir a sua comissão, o cliente e tal, sempre tem uma negociação. A responsabilidade que você tem que tirar certidões, tem que dá todo o suporte preparar ali, o contrato. Não que no lançamento civil, você não seja responsável, sim, mas é bem diferente da área de terceiros, porque terceiros, a incorporadora geralmente é o cliente conhece de quem está comprando, uma incorporadora conhecida, ele já compra tranquilo. Agora, quando é um terceiro, você não sabe se o cara está endividado, se o imóvel é dele mesmo, se está penhorado, se tem disponibilidade. Exatamente, você tem que fazer toda... Fora que você tem aquela questão quando o imóvel está pronto, que tem que fazer lá uma vistoria para ver se ele vai entregar do jeito que ele prometeu. São vários detalhes já bem diferentes de quanto que é uma incorporadora, né? Sim, comprando uma incorporadora, eu acho que eu costumo falar, até para os meus gerentes, eu falo, a venda de lançamento, eu acho que é muito mais fácil do que o terceiro. O terceiro é mais complicado. Eu vejo o seguinte, ao mesmo tempo, alguns corretores acham que é só chegar e levar o cliente para a construtora. Então, já que a construtora ela cuida do processo, né, da documentação, faz o contrato e tudo mais, ele acaba não tendo essa responsabilidade de tirar certidões, de fazer o contrato e tal, que fica com a construtora nesse caso. Sim. Mas aí existe também alguns colegas que acabam terceirizando demais, achando que tudo vai ser feito pela construtora. E não é bem assim, né? Ah, sim. Na verdade, assim, na IU nós temos o departamento jurídico que a gente já tem toda a documentação preparada. Quando o cliente fala, eu quero as certidões da incorporadora, eu quero contrato social, eu quero toda a documentação, a gente já tem isso já separado para disponibilizar para o cliente. O que acontece no mercado é que tem muito corretor, principalmente de lançamento, que ele nem entende sobre documentação e ele não tem a mínima ideia dos documentos que precisa. Como tem muitos preparados, né? Então, assim, às vezes o cara só mexeu com o lançamento, mas ele estudou, ele se aprimorou, ele sabe de documentação, né? Sim. Mas eu acho que o corretor em si ele tem que estudar para ele saber o que está falando, mesmo porque quando o cliente questionar alguma coisa, ele está preparado para responder. Não ficar dependendo só do gerente, de parcerias. Com que nem você falou que tem a sua equipe, que no geral, tendo disponibilidade, eles acompanham o atendimento, né? Na verdade, na minha equipe, a gente tem uma estrutura para todo atendimento eles atenderem junto. Maravilha. Então, por exemplo, vai no lançamento, a gente agenda um horário, ele vai lá. Para você ter uma ideia, tem um lançamento que eu já deixo um gerente lá fixo, para se o corretor aparecer lá, já tem alguém lá. Os prontos já não consigo deixar, mas aí o corretor me manda uma solicitação, eu agendo com um dos meus gerentes e ele vai dar o suporte para o corretor. Porque
o corretor ele pode ser um corretor expert, ele pode ser um corretor treinado, estudado, bom no que ele faz, mas às vezes ele chega num produto, ele não sabe os detalhes 100%, ele tem que estudar, só que aí o gerente, como já está mais por dentro, vai dar as dicas para ele. Quando é um pronto, ou quando está em obra, ele precisa ter um engenheiro que vai acompanhar, vai ter... ele vai ter que estar com o gerente, que o gerente vai levar ele no lugar certo, senão ele fica meio perdido ali na obra ou até num prédio pronto, né? Que você não conhece, você chega lá onde é a piscina, o cara não sabe ainda, né? Onde vai ser a piscina, né? Muitas vezes ali ainda está terminando. E o gerente ele já foi ali 10, 20, 30 vezes e ele vai dar esse suporte para o cliente. Às vezes tem corretor que é tão assim já... como que eu posso dizer, já tão experiente, ele já acha que ele sabe tudo, ou às vezes até sabe bastante coisa, mas ele nem quer que vá o gerente, não, eu vou sozinho, que tal. Mas a gente sempre eu sempre ponho um gerente para acompanhar, assim. Mas eu acho que a maior dificuldade, até para dar certo a venda, é quando o corretor não se prepara, né? Quando o corretor simplesmente chega e acha que o gerente que vai fazer o trabalho todo, ele fica ali de espectador. Eu imagino que isso deva ser complicado. Acontece muito isso. Porque o contato é o corretor com o cliente. Vem o gerente, faz o atendimento, mas quem vai ter que dar essa continuidade é o corretor. O que acontece é o né? seguinte, a maior parte dos casos, o corretor ele não se prepara para atender. Ele passa o produto pro cliente, o cliente se interessa, ele entra em contato com a gente, meu cliente quer conhecer, quem vai me ajudar lá? A primeira pergunta que ele já está desesperado, que ele não quer atender sozinho, tal, tem que ter alguém lá. E aí isso a gente já percebeu isso desde quando eu entrei na parceria, que tem que ter alguém sempre monitorando e acompanhando. Uhum. É raro os casos que eles vão sozinhos. Quando vai sozinho, fica ligando, se der algo, porque chega a ficar em dúvidas, né? Às vezes acontece, já aconteceu comigo. Como tem um pronto, não ter alguém, mas só um tempo atrás, você acaba né? Aí você tem alguma dúvida, liga e pergunta, né? Que é o normal, ninguém nasceu sabendo, a pessoa vai ter que ligar. Por mais que você se prepare, às vezes tem alguma dúvida que você não sabe. Pode tirar essa parede aqui, né? Agora tem muito corretor que antes de ele atender o cliente, ele me pede todo o material, pede memorial descritivo que ele quer ler, para saber o tipo de acabamento que vai. Ele quer chegar uma hora antes lá no stand. Isso é o ideal, não, eu quero chegar uma hora antes, porque eu quero que você me passe o produto, porque eu quero apresentar. Então aí o cara quer ele apresentar, a gente fica do lado para tirar as dúvidas, que o correto é isso, porque você tem que passar uma confiança. O que acontece muito, o corretor chega atrás do cliente, entrega na mão do gerente, o gerente passa tudo, né? O gerente passa tudo pro cliente. Aí o cliente, o que acontece? O cliente acaba desvinculando do corretor e começa a conecta com o gerente. Que, ao meu ver, o ideal é o corretor não deixar acontecer isso. Por quê? Porque o cliente tem que estar vinculado a ele, tem que ter a confiança nele. Uhum. Claro que o gerente é um gerente que vai estar ali para negociar, tal. Porque qual que é na minha ideia? O gerente é o cara que vai dar o checkmate, que é o cara que vai chegar ali para negociar, né? Não para ele passar maquete, passar os detalhes, né? É que na parceria funciona diferente. Na parceria, como o cara vem de fora, então o gerente acaba tendo que intervir fazer em vários momentos. Intervir. Mas é bom quando há uma conexão entre os dois, né? Que nem eu trabalho com a Vivi, né? Que é a sua gerente. Eu preciso de material, eu peço para ela, eu mando, mas às vezes tem situação que eu preciso que ela me ajude a explicar para o cliente determinada que situação. Os detalhes que eu falei que às detalhes vezes... técnicos, às vezes ela entra. Então é um trabalho de parceria, diferente da situação de deixar para que o outro faça. E às vezes acaba não tendo a continuidade, até mesmo para poder chegar e fechar a venda, de dar esse checkmate, de amarrar o cliente para de fato fechar. Né? Exatamente. Que é o ideal, né? Que é o ideal. O que você acha, então, Davi? A gente falou aqui sobre várias questões aí de dificuldades e tudo que você também vê quando o corretor chega, mas o que você sente, assim, se você pudesse falar, o que eles deveriam ter mais atenção, se desenvolver, desenvolver mais como habilidade ou uma competência para que tenham mais sucesso nessa carreira? Eu como sou um corretor há um bom tempo, aí, mais de 30 anos, eu já passei por várias fases aí do mercado imobiliário, desde a época de colocar plaquinha na frente da casa, desde a época que a inflação era muito alta, que a gente cobrava os imóveis, a gente colocava lá em dólar, ou era em URV,
né? Você entrega a idade, né? Era o RV. Eu lembro que eu chegava na imobiliária todo dia de manhã, ou era os corretores que trabalhavam comigo. A gente tinha um telefone, não tinha celular naquela época, nem internet. A gente ligava no número, aí falava, o dólar de hoje é tal, o RV tal. Aí a gente já deixava marcado do lado, e quando o cliente ligava, ou que a gente atendeu, esse terreno aqui custa $50 mil. Aí a gente convertia na hora quanto era em real. Então, não podia colocar em real, porque desvalorizava 2-3 dias depois já era outro valor. Então, isso desde essa época, né? E aí depois veio a fase que começou a ter celular, a fase do pager, que eu saía, aí a minha secretária mandava os clientes que ligavam por telefone, por pager, para eu ligar pelo celular. E aí a fase depois que começou a internet, que eu colocava uma plaquinha na frente da casa, esse imóvel se encontra na internet. Era bem assim, pegava as fotos, levava para o cara pegar e escanear e subir no site e tal. Na frente do escritório tinha aquelas fotos pregadas na parede, era bem, né, não tem nada a ver. Hoje é muito mais prático. O corretor vai lá na sua casa, ele fotografa, faz o filme, ele mesmo já sobe no Instagram dele, às vezes ele tem o próprio site dele, faz tudo pelo celular, não precisa mais de ninguém para fazer nada. E a própria página dele, ele mesmo faz o anúncio, ele divulga. Então eu acho que hoje tem 1001 ferramentas aí para o corretor se destacar, né? Mas eu acho que o ideal do corretor, principalmente os corretores novos, que eu acho que eu percebo muito, porque como eu tenho muito contato hoje com dono de imobiliária, corretor autônomo, corretor de consultora, de todas as formas, corretor que mexe com hotel, eu tenho contato com todos, né? Eu visito as imobiliárias, eu vejo como cada um trabalha e eu vejo, putz, esse cara aí... Às vezes eu pego um corretor que tem 2-3 anos de mercado, fazendo umas coisas que eu falo, nossa... Você sabe que ele está fazendo um negócio que eu nem imaginava que era para fazer, que daria certo. Então a gente está sempre aprendendo. Então hoje tem muito corretor antigo que ele acha que ele sabe tudo. E ele está ficando para trás, porque os novos eles estão estudando, eles estão vendo novas oportunidades, novos meios de atender cliente. Então eu acho que o corretor hoje, a princípio, ele tem que estudar. A força de vontade, eu acho que em tudo que você vai fazer na vida, se você não tiver, você não vai conseguir ter resultado. A dedicação, né? E eu acho que o problema do corretor é que às vezes ele desiste muito fácil. Eu já vi casos que o corretor é bom, ele vai mostrar o produto, ele destrincha o produto inteiro, explica, é um baita apresentador, tal, apresenta o produto, explica, encanta o cliente, só que na hora de fechar, faltam ferramentas. Então o que acontece? Ele tem que treinar isso nele. Ele tem que aprender a melhorar isso nele para ele ser completo. Como às vezes tem um baita fechador que não sabe vender o produto. Eu já tive casos que o corretor foi lá, mostrou tal, o cliente saiu super encantado, só que aí o cliente sumiu. Eu falei com o corretor, e aí tal? Poxa, mas aí o cliente, não sei, o cliente não me deu retorno mais. Eu falei, me dá o telefone do cliente que eu vou ligar para ele. Aí o cara me passou o cliente, eu liguei para o cliente. E era um detalhezinho que faltava eu falar com o cliente, que o cliente falou assim, poxa, tal, mas aí tal. Aí eu passei o que o cara queria, aí o cara foi e comprou, fechou. Então, às vezes é um detalhezinho que às vezes o cara sabe, é bom, mas ele deixa de fazer, ele perde o negócio. Então eu acho que, além de todas essas que eu falei, eu acho que é você saber aprender, se modernizar e ter a ferramenta. O que acontece é o seguinte também, tem muito corretor hoje que ele não tem a ferramenta de trabalho ideal. Hoje o cara tem que ter um bom celular, tem que ter um computador, ele tem que ter uma impressora, ele tem que ter... O carro, hoje eu nem sei se é 100% precisa, porque o cara tem um metrô, ele consegue se locomover. No terceiro já precisa. Mas eu acho que eu pego corretores que nem o celular e o cara tem direito. Você manda, não manda meu celular, eu não consigo abrir.
Como que um corretor hoje, na atualidade, ele não tem um celular que ele não consegue abrir um PDF, não consegue abrir. Então, tem alguns detalhes aí que acho que são fundamentais. Mínimos, né? Então, se o corretor hoje... um detalhe, você pega hoje, não sei se alguém gosta de luta. Hoje, os lutadores, antigamente, o cara que lutava karatê, ele se destacava. Quando ele foi começar a lutar com um cara que lutava jiu-jitsu, e lutava o karatê também, ele perdia. Porque o cara derrubava ele no chão e ele não sabia o que fazer. E o que aconteceu? Eles começaram a se aperfeiçoar. Se hoje você pegar um lutador completo, é o cara que é campeão mundial. Uhum. Ele é lutador completo. Ele não pode ser ele não pode só saber chão, como ele tem que saber bater. Então, ele se complementa com várias artes marciais. E o corretor é a mesma coisa. O cara, se ele é bom fechador, ele tem que ser um bom apresentador. O cara que é bom apresentador, ele tem que saber fechar. E vários detalhes, né, que fazem a venda. Eu acho que o corretor não precisa ser um cara mentiroso. Eu acho que, por favor, não. Eu sou contra o cara que fica mentindo, que mente, que fica inventando, que é o vendedor de antigamente, que isso daí hoje não pega mais. Eu acho que você não pode forçar muito, mas ao mesmo tempo você tem que dar o checkmate no cliente, né? Que você não pode deixar ele solto, que senão ele acaba... Que é o famoso travesseiro, né? O cara deita, põe a cabeça no travesseiro, já muda de ideia, você perdeu ali o negócio. Então o cara tem que sair, né? Foi uma coisa que eu aprendi no lançamento. Que quando a gente trabalha com terceiro, a gente deixa o cara mais solto. E no lançamento, quando eu comecei a fazer lançamento, que eu sentei na mesa... que eu era corretor na época ainda, quando eu entrei na Lopes, o coordenador... Não, e aí vamos fechar agora... Aí o cara pegava, preenchia a ficha, nossa, mas já vai fechar? Pum, o cara fechava na hora. Eu aprendi que às vezes se você sentir que o cliente está empolgado, que ele quer comprar, você tem que forçar ele ali naquela hora, a preencher ele já sai como comprado. E é isso que muitas vezes faz a diferença, que às vezes falta no corretor. Eu acho que você não tem que... se você sentir... que é um feeling do corretor também. Se sentir que o cliente dá uma brecha, que é um cliente que vai dar continuidade, eu acho que vale a pena você fazer o checkmate. Então, eu acho que hoje o fundamental do corretor é ele ter as ferramentas de trabalho, que eu acho que é muito importante. Estudar mais, aprender eu digo estudar no amplo, geral. Tipo, estudar o produto, estudar de mercado. O cara às vezes não sabe nem quanto está os juros, a taxa do INCC, ele não sabe quanto está a taxa de financiamento, o cara não sabe nem como utiliza o FGTS. O cliente fala, eu posso usar meu FGTS? O cara não sabe quais são as regras do FGTS. Existem informações que são mínimas, né, que o corretor tem que saber. Talvez ele não precisa saber algo tão avançado para poder concretizar a venda, claro que dependendo da posição que ele ocupa, mas ele precisa saber o mínimo, ele precisa entender como é que funciona o sistema. É por isso que também, assim, eu coloco muito no meu canal que o corretor ele tem que se profissionalizar, ele tem que se apresentar como um profissional, ele tem que se apresentar como uma autoridade, como um consultor do seu cliente, e ele tem que mostrar que ele entende do quê? Do que o cliente precisa, o que é mínimo que ele precisa. Muitas vezes, ou ele vai fazer com a construtora, então tem que saber o que é um INCC, ou já está pronto, já está entregando, saber como é que usa, se pode ou não usar FGTS, como é que funciona, como é que vai rolar o financiamento, o que é analisado. Então existem alguns elementos... A renda, né? Renda. Eu vou comprar um apartamento de X, mas sua renda não dá, você tem que comprar de X, entendeu? Tem um nome sujo, está com o nome com problema ou não, tem que regularizar, aprovaria ou não aprovaria. Então existem elementos que são importantes, que se não forem colocados, que nem fazer um bolo ou uma receita, não vai sair, se não colocarem aqueles elementos mínimos, né? Se a gente for falar detalhadamente, eu vou fazer um treinamento de vendas, né? Então a gente aqui é meio resumido, mas... O corretor, ele tem que... Eu acho que ele tem que se aprimorar, fazer um treinamento. Às vezes o corretor acha que sabe, mas ele faz um treinamento de vendas, ele aprende. Eu estou aprendendo todo dia. Eu também. A gente aprende todo dia. Então, eu acho que tem que se aperfeiçoar e tem que se dedicar. Eu acho que a nossa carreira é dedicação total. E é encarar como uma carreira mesmo, né, Davi? E não como uma renda extra. E não como algo... Porque quem encara como uma renda extra, como eu vou ali ganhar um dinheiro fácil, não consegue se manter. Não dá para o cara ser Uber e corretor, esquece.
Porque hoje, um dos pontos nas vendas, que se você pegar qualquer curso que tem aí de vendas, hoje, se você vê no Instagram, o que mais você vê é curso de vendas, principalmente tudo, curso né? para corretor. Eles quase todos falam que a agilidade, o quanto antes você responder o lead, você vai estar na frente dos outros. Então, você imagina se o cara faz outro serviço. O cara entrar um lead para ele está dirigindo, ele fica lá a manhã inteira dirigindo, ou se ele trabalha no outro emprego. O lead que saiu para ele ali de manhã, já 10 corretores já falaram com o cliente, já passaram. Então, a chance dele diminui muito. Eu vejo assim, que nem você falou, né, que você fez uma primeira venda do terreno que você tinha tal lá, e você de repente ganhou 100 mil reais. Ganhar hoje bem no nosso país não é todo mundo que tem essa possibilidade. É uma pequena parcela da nossa população. E dessa população que vai ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais num mês, o corretor ele pode se encaixar, mas ele tá ali junto com quem? Com um advogado, com um médico, com outros profissionais que até fizeram uma carreira, que precisaram estudar muito e fazer pós, e fazer isso, fazer aquilo, para poder chegar num salário como esse, ter empresa, e muitas vezes o corretor fazendo a sua atividade, e muito bem feito, ele consegue ter um bom salário, equivalente a um desses profissionais que muitas vezes pagaram 12, 13, 15 mil reais numa faculdade. Hoje, por exemplo, um médico, ele estuda mais de 10 anos, né? Fora o custo. E tem que ainda se aperfeiçoar para manter, senão ele fica para trás. Por que o corretor não vai estudar? Por que o corretor não vai se aprimorar? Por isso que eu falo, hoje o corretor ele tem que investir nele, que é os cursos que ele tem que fazer, aprender aí formas de... Eu acho que hoje, além de curso de vendas, eu acho que o corretor ele tem que fazer um curso até de divulgação digital, para ele saber como divulgar. Posicionamento digital mesmo. Como é que ele se posiciona hoje nas redes? É fundamental. Porque e é o que eu falei. O cara tem que ter a ferramenta de trabalho. Ele tem que ter a ferramenta de trabalho dele, um celular bom. Claro, o cara não precisa comprar um celular de 15 mil, mas comprar um celular que ele consegue postar um vídeo, tirar uma foto, esse tipo de coisa. Eu já peguei corretores que o corretor não tem rede social. Não, eu não tenho rede social. Eu falei, mas como que um corretor hoje em dia não tem mais? Você não precisa expor sua vida, você tem que ter uma rede social para você divulgar os empreendimentos, os imóveis. Hoje é fundamental. Hoje, qual é o cara que vai comprar um jornal na banca de jornal hoje? Que vai ver imóvel? Nenhum. Ninguém. O cara vai procurar... Hoje o cara vai procurar no Google ou no Instagram ou no Facebook, né? O corretor ele tem que sair da invisibilidade, Exatamente. Porque eles acham que eles vão vender baseado somente no lead que a construtora ou a imobiliária vai entregar, ou que vai chegar. E na verdade ele precisa fazer um trabalho de posicionamento e tem ferramentas gratuitas para ele utilizar. Sim. Seja o próprio Instagram. Quanto mais alcance ele vai ganhando, e as pessoas adoram ver fotos, vídeos de decorados, querem ver o que está rolando, o que tem de bonito, o que está acontecendo, mesmo que seja só para sonhar naquele momento. Só que na hora que alguém lembrar, eu tenho um amigo, eu preciso vender um imóvel, a Simone precisa vender um imóvel, ela vai lembrar de quem? Ela está vendo a Frances falando de imóveis. Ela vai falar com a Frances. Com certeza. Né? Então, isso acho que é muito importante e falta um pouquinho para o corretor, dele entender que essa engrenagem toda hoje, ela está funcionando de uma forma diferente, que ele não tem mais o jornal, que ele não dá para depender só do lead que chega via portal ou através da house na construtora, enfim, que ele precisa correr atrás, né? Então, complementando e pra gente falou, fechar, que as dicas, a dica é você ter a ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho, você fazer... Eu acho que o corretor ele tem que fazer ali todo dia de manhã o que ele tem para fazer. Eu tenho que ligar um planejamento, eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que subir tantos imóveis no meu Instagram, eu tenho que subir tantos imóveis no meu site, se ele tiver site. Eu tenho que retornar para o cliente que eu atendi ontem. Então, são algumas coisas aí primordiais que ele tem que fazer.
tem vários treinamentos aí, funil de vendas, que você tem que prospectar e tal, um monte de coisa, mas eu acho que às vezes o cara não faz o básico. Então, primeiramente, o corretor tem que aprender a fazer o básico para depois ele partir para o restante. Eu acho que se o corretor tiver aí a ferramenta, a dedicação e está sempre aprendendo aí essa abertura, né, para se atualizar. Tem que se atualizar, não tem jeito. O médico, ele estuda todo dia ele está estudando, todo dia sai uma nova forma de fazer cirurgia, o dentista, ele faz vários cursos porque cada hora muda. E por que o corretor não tem que ficar parado no tempo? Aquele tiozinho que fica sentado lá no plantão esperando o cliente cair do céu, ele vai vender um apartamento a cada 3, 4 meses. Né? Então hoje não... Aí enquanto isso ele vê o cara novo, todo dia chegando lá com um cliente fazendo uma venda, aí ele fala, pô, esse cara tem sorte, mas ele não tá vendo o que o cara tá fazendo. O trabalho que tem ali por trás, né? Exatamente, acho que é legal. Bem por aí. Muito legal, Davi. Queria te agradecer por esse papo. Eu que agradeço. Eu falo bastante. Eu poderia até falar mais coisas aqui, mas como a gente sabe que o tempo é curto, então eu tô tentando dar uma resumida. Mas aqui. A gente vai marcar com certeza. Não sei se deu para entender aí o que eu quis passar, né? Mas a gente marca outras vezes. Deu sim. E a gente marca sobre outros assuntos também, né? Sim, que você tá tanto tempo aí no A gente pode fazer aí um treinamentozinho aí, para o pessoal, o que ele tem que fazer no dia a dia. Rotinas de sucesso e tudo mais. Mas legal, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Eu também. Tenho certeza que a gente entregou aqui, né, para o pessoal um conteúdo e insights também muito importantes para que as pessoas possam ser corretores de sucesso, bem remunerados e realmente reconhecidos como profissionais. Sim, o que a gente falou aqui hoje foi a base disso, que é o preparo, que é usar o que você tem à disposição, é você ter a vontade e você estar ligado em tudo que está acontecendo ao seu redor. Não adianta só ir lá apresentar imóveis, né? Você tem que ter uma base, você tem que se profissionalizar para poder ter sucesso na profissão. O importante, assim, que eu vou passar para o corretor, que eu acho que não desiste. Às vezes você começa, principalmente o cara que é novo, 1, 2, 3 meses, putz, não vendi ainda. Não desiste, porque na hora que você começar a vender, aí começa a vir um atrás do outro. Então não desiste que... Ele vai descobrir que o que ele precisa é ter um método de trabalho. Exatamente. Não é contar com sorte, não é contar com um lead que vai chegar na sorte para ele, não. É método, ele precisa descobrir qual é o método dele, o que ele precisa fazer para poder fechar. E a hora que ele acha o caminho, aí ele consegue encontrar um sucesso na profissão e encarar realmente como uma profissão e não como uma renda extra. Não, renda extra pode esquecer. Porque não vai ter sucesso. Não, em nada na vida, se você não se dedicar, você não vai ter sucesso. Em nada. O cara quer ser músico, tem que se dedicar somente à música. O cara quer ser médico, tem que se dedicar à medicina. O cara quer ser corretor de imóveis, se dedica a corretor de imóveis. E uma coisa, você tem que gostar do que você faz. Não adianta se você quer ser corretor, né? Mas você gosta de dar aula de inglês. Então, meu amigo, vai dar aula de inglês. Não, mas a aula de inglês eu não ganho o que eu ganho como corretor. Então, deixa a aula de inglês e trabalha com corretor. Então não adianta que não sai. Se você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não dá certo. Não adianta espremer uma laranja e querer sair uma limonada. Não vai dar certo. Não dá. Davi, muito obrigada mais uma vez. Deixa aqui sua rede social, o seu contato, enfim, uma forma das pessoas te encontrarem. Acho que as redes sociais, eu acho que é a melhor forma. Pode me encontrar lá pelo Instagram, né? Que é daviparra76. Né, @daviparra76 e caso se as pessoas, alguém tiver interesse em conhecer os imóveis da IU, quiser entrar no site da IU e visitar lá o portal de parcerias, lá também tem meu contato, www.iuinc.com.br e aí você vai lá, parceiros, aí vai estar meu contato lá também. Que legal, site. Legal. Tá bom? Obrigada mais uma vez. E desculpa te cortar, mas se quiserem bater papo, me ligar, tirar alguma dúvida, me mandar mensagem aí para quem está começando, estou à disposição aí, a gente está sempre disposto a ajudar. Com certeza. E queria agradecer também a você que assistiu aqui, né, ou ouviu aqui o nosso podcast hoje e
Estamos aqui sempre à disposição e com novidades, com informações do mercado imobiliário, para que vocês possam cada vez mais se profissionalizar e realmente ter uma carreira de sucesso no mercado imobiliário. Um grande abraço a todos e até o próximo. Até.